A oração muda a vontade de Deus? Será que se a gente orar, se a gente pedir alguma coisa específica para Deus, se a gente suplicar para Deus sobre algum caso específico, será que isso pode fazer com que Deus mude de ideia? E que ele altere seus planos? Ou se ele fosse fazer alguma coisa, ele deixe de fazer tal coisa? Será que isso realmente acontece? Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos, eu sou Matheus Borges e hoje a gente vai falar sobre esse aspecto tão fundamental da oração. Será que a oração pode alterar os planos divinos e, consequentemente, o curso da história? Ou talvez só da nossa história? O nosso texto base do estudo de hoje é aquela famosa ocasião na qual o rei de Judá, Ezequias, orou a Deus depois que o profeta Isaías falou para ele para poder arrumar sua casa, que ele iria morrer. Então, Ezequias ora a Deus, clama por ele, e aí Deus manda Isaías voltar antes dele sair do palácio do rei de Judá, e diz que estava acrescentando 13 anos. E aí as pessoas acham, então Deus mudou de ideia. Mas vamos ler aqui a Bíblia que a gente vai ver essa história, senão eu vou acabar narrando ela inteira aqui. Nosso texto base de hoje, Isaías 38, a gente vai ler 5 versículos, do 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. Ezequias, rei de Judá, reino do sul. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E aí, a gente lendo isso aqui, na linguagem como ela está escrita, na qual Deus inspirou, e a gente tem a seguinte impressão, principalmente pelo trechinho final do que Deus falou: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Nossa interpretação mais natural do texto qual é? Porque eu ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, ou seja, porque eu vi, ouvi seu pedido sincero, seu sofrimento, então mudei de ideia e te dei mais 15 anos. Mas será que é bem isso? Será que essa é uma leitura honesta, sincera da Bíblia? Daqui em diante, eu preciso fazer um breve parêntese. Você tem a opção de continuar esse vídeo e talvez desmistificar, talvez destruir muita coisa que existe na sua cabeça a respeito da natureza de Deus, da natureza da oração. Ou você abraça a ignorância e continua vivendo como uma pessoa que acha que pode manipular a vontade de Deus, como boa parte dos cristãos brasileiros e, com certeza, do mundo hoje em dia. Mas eu te convido a ficar com a gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para poder ter mais conteúdos como esse, que nunca vão ser superficiais. Fique com a gente para você compreender um pouco mais a respeito da Bíblia, da vontade de Deus e da própria natureza de Deus. Então, vamos falar agora sobre o uso da linguagem antropopática e da linguagem fenomenológica na Bíblia. Dois termos podem parecer um pouco estranhos, mas eu vou explicar de uma forma bastante clara para que isso fique muito tranquilo de compreender, mesmo para quem não estuda teologia. Não tem problema nenhum, você vai conseguir entender isso aqui de uma forma bem fácil. Primeiro, o que é a linguagem antropopática? Antropopática é quando um texto, e aqui, claro, a gente está falando mais especificamente da Bíblia, é quando um texto usa linguagens de um sentimento humano, de uma dor humana, para poder descrever algo em relação a Deus. Só que faz isso
não necessariamente afirmando que Deus sente igual ao ser humano, que ele sofre igual ao ser humano sofre. Mas é que essa é a linguagem mais próxima possível para o homem compreender Deus. Por que a Bíblia faz isso? Antes de mais nada, a gente precisa se lembrar, deixa eu até ler o nome dele aqui para eu não me esquecer. Gerhard Voss, o pai da teologia bíblica, que provavelmente eu devo ter pronunciado isso aqui errado, ele já começa a sua obra principal nos lembrando que toda revelação a respeito de Deus, ela só existe porque parte do próprio Deus em nossa direção. Em outras palavras, só conhecemos que Deus existe, só conhecemos algo a respeito de Deus porque Ele se revelou a nós. De outra forma, isso jamais aconteceria. Seria, de fato, algo impossível. Só que quando Deus, sendo infinito, se revela ao ser humano, ele necessariamente usa uma linguagem reduzindo parte da sua infinitude para que possa caber na nossa compreensão. Em outras palavras, Deus usa uma linguagem, inclusive a respeito de sentimentos, e por isso linguagem antropopática, ou seja, um sentimento humano, linguagem de um sentimento humano, porque é a única forma da gente entender mais ou menos do que se trata. Vou te dar um exemplo. Gênesis 6:6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Será que Deus se arrependeu mesmo de ter criado a humanidade? Não era o plano inicial fazer convergir em Cristo todas as coisas? Deus não se arrependeu. Mas aí você fala, mas isso está escrito com todas as letras. Tá, está escrito. Só que está escrito da forma com a qual nós poderemos chegar mais perto do sentimento de Deus. Ali descrito em Gênesis 6:6, ao ver o estado corrupto generalizado da humanidade. É como se Deus tivesse se arrependido. É o mais próximo que um ser humano sente de arrependimento. Uma lamentação, uma dor. Tanto que depois fala assim, e isso lhe pesou no coração. Realmente uma dor que Deus sentiu por ver o estado da humanidade naquela época da história da redenção. Outro exemplo, Oséias 11:8. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Em primeiro lugar, Deus não tem coração, no sentido de um coração físico, humano. Deus é espírito. Deus criou toda essa realidade que nós conhecemos aqui. Mas quando ele fala que o coração dele se comove dentro dele, é ele de fato dizendo para Israel: como é que eu posso abrir mão de vocês? Eu amo vocês. Meu coração tá se comovendo aqui dentro de mim, toda a minha compaixão está se manifestando em favor de vocês. E cabe destacar aqui que a compaixão de Deus não é igual à compaixão humana. Todos os nossos melhores sentimentos são falhos, são frágeis, quebradiços, são pequenos, esvaziados do seu real significado divino. Vamos falar da outra linguagem muito presente na Bíblia e importantíssima para a gente entender essa questão da oração de uma forma profunda, bíblica e que a gente realmente entenda e possa aplicar isso para muita coisa na Bíblia. A linguagem fenomenológica, o que é isso? É descrever fenômenos, é descrever acontecimentos, é falar sobre coisas da perspectiva daquele que está observando. Do ponto de vista humano, vamos ver isso aqui um pouco mais claro nos exemplos. Olha só, Eclesiastes capítulo 1, versículo 5. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A gente sabe que o sol não nasce e nem se põe, é a Terra que está girando, certo? Apocalipse 6:13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Não é heresia nenhuma afirmar aqui que estrela nenhuma vai cair na Terra. Uma estrela não vai cair num planeta. Mas
do ponto de vista de observação de João, ao ver isso aqui, não sei, talvez cometas, alguma coisa assim, é como se as estrelas estivessem caindo na Terra, entende? A Bíblia não está errada cientificamente lá em Eclesiastes por dizer que é o sol que nasce, se põe, depois nasce de novo. É que da nossa observação, é isso que acontece. Tendo isso em mente, vamos voltar para o nosso foco principal e começar refletindo no seguinte ponto: por que nós oramos? Por que oramos? Se a minha oração não muda a vontade de Deus, então por que eu oro? Porque orar, em primeiro lugar, é a forma de termos um relacionamento com Deus. Oração é uma conversa. Nós estamos falando com Deus, estamos nos relacionando com o Criador. E nós só existimos porque em dado momento ele quis fazer isso. Nem posso usar a expressão momento, porque ele fez isso antes do tempo, ele decretou isso antes do tempo. Então, não veja Deus como um gênio da lâmpada que você só fala com ele quando quer pedir alguma coisa. Um filho interesseiro. Oração é a forma de se relacionar com Deus. É a maneira que temos de nos relacionarmos com o nosso Criador. Em segundo lugar, nós oramos porque Deus nos ordena orar. É uma ordem. Deus mandou a gente fazer isso. Eu vou nem explicar isso aqui, eu vou só ler certos textos para vocês observarem. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Uma ordem. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orem. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Orem. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem, orem, orem. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Oramos porque Deus nos mandou orar. Em terceiro lugar, nós oramos para apresentar as nossas dores a Deus, suplicar por perdão e dar graças, como nos versículos que nós vimos aqui em cima. Oração, falar com Deus às vezes não para pedir nada, só para agradecer por aquilo que Ele já tem dado. Até pelas coisas que nós percebemos com a nossa limitada visão, com a nossa limitada sensação, que são coisas ruins, que são coisas más. Mas Deus tem um propósito bom em tudo. E em quarto lugar, sim, oramos para pedir o que queremos. Ele é o nosso Pai, é o Deus que é dono de tudo, criador de tudo. Mas nós pedimos o que queremos de acordo com a sua vontade. Então vamos refletir um pouquinho aqui. Será que Deus mudou de ideia quando o rei Ezequias orou a ele? E aí ele mandou Isaías voltar? Será que Deus muda de ideia? Será que a oração pode fazer Deus mudar de ideia? Reflita um pouco. Para afirmarmos que Deus fez algo ou deixou de fazer algo só porque nós oramos, no sentido de que ele mudou o plano inicial, nós precisaremos conhecer esse plano inicial. E nós simplesmente não conhecemos. Nós não temos como conhecer. Então, eu não posso dizer que Deus, ao mandar Isaías voltar e dizer para Ezequias que ele estava recebendo mais anos de vida, que isso significa que Deus mudou de ideia. Eu não posso afirmar que esse já era o plano inicial de Deus. Porque o Deus que decretou todas as coisas também decretou o meio oculto pelas quais elas irão acontecer. O meio oculto pelo qual todas essas coisas decretadas por Deus virão à existência. Então é plenamente possível que Deus tenha decretado que mandaria Isaías falar para ele que ele ia morrer.
para Ezequias se humilhar diante de Deus e Deus lhe conceder mais anos de vida. Isso manter o rei humilde. Nós sabemos pela história de Judá que a soberba, o orgulho foi a queda da maioria dos reis, grande parte deles. Em segundo lugar, se Deus mudasse de ideia por causa de um pedido nosso, será que isso não poderia significar que ele podia mudar de ideia por qualquer coisa? E se ele pudesse mudar de ideia por qualquer coisa, ou por qualquer pedido, será que isso não implica na história ser algo não fechado? Ah, não, mas é que Deus pode mudar de ideia uma coisa, mas no final ele vai fazer o seu plano principal. Isso aqui foi só uma exceção. Não se faz teologia com exceção. Porque se fizer teologia com exceção, acabou. Não tem como fazer nada. Toda vez que a gente mostrar uma coisa na Bíblia, falar, não, isso aqui é exceção. Não é assim que faz teologia. Isso é desonesto intelectualmente. É coisa de gente que quer manipular o texto. Não é assim que se faz teologia. Se Deus pudesse mudar de ideia por causa de um pedido nosso, isso significaria sim que a história não é algo fechado. Que não necessariamente vai acontecer o plano inicial dele do jeito que ele pensou. E pior, mudar de ideia, como nossa terceira reflexão aqui, implicaria que Deus comete erros. Ou que ele não planejou da forma mais perfeita possível. Afinal, eu, ser humano, estou lhe dando um grande conselho aqui. E aí ele mudou de ideia. Talvez o amor dele não tenha sido suficiente. Eu precisei provocar uma compaixão. Pessoal, olha como que isso soa ridículo até. Soberbo e ridículo. E repara no próprio texto, um exemplo de que se Deus mudasse de ideia por causa das nossas orações, implicaria que Deus errou. Repara nisso aqui. Deus concedeu 15 anos de vida para o rei Ezequias, conforme 2 Reis 26 e Isaías 38:5. Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Tudo bem? Então pensa da seguinte forma. Claro que não foi nessa data, mas imagina que Isaías falou isso aqui para o rei no ano 1000, certo? No ano 1000. Quer dizer que Deus deu a ele mais 15 anos. Logo, ele viveu até o ano 1015. 1000 mais 15. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? 1015 anos, né? Na data 1015, Ezequias teria morrido. Só que o filho de Ezequias, chamado Manassés, ele começou a reinar quando ele tinha 12 anos de idade, conforme 2 Reis 21:1 e 2 Crônicas 33:1. Ou seja, ele nasceu nesse período, certo? Se em 1015 Ezequias morreu, novamente, data hipotética. No ano 1015, Manassés tinha 12 anos. Logo, Manassés nasceu em 1003, provavelmente. Ou seja, quer dizer que o rei Manassés, que foi o pior rei da história de Judá, nasceu exatamente nesse período aqui de tempo de vida a mais que Deus concedeu para Ezequias. Para poder pensar nas consequências disso tudo. A gente precisa, com seriedade, com honestidade, refletir que se Deus tivesse mudado de ideia, olha só, Deus conhecendo o futuro. Tudo bem, se você for arminiano e não crê que Deus determina o futuro, você tem que crer que ele conhece o futuro. Predestinação pela presciência é uma doutrina arminiana, não é calvinista, é arminiana. Se Deus conhecendo o futuro e sabendo que nesses 15 anos aí iria nascer o homem que seria o pior rei da história de Israel, que fez as maiores atrocidades, que profanou o templo, que implantou uma idolatria porca, imunda, vergonhosa, desumana. Se Deus, sabendo disso, ainda assim, por causa do pedido do homem, decidiu mudar de ideia e deixou esse camarada aqui nascer, isso seria um ato de grande crueldade de Deus. E aí, a gente chegaria no ponto de dizer que Deus é mau.
Vocês percebem como que essa ideia de querer ajustar a teologia, colocando o homem no centro de tudo, dando poder ao homem de mudar os planos de Deus, acaba esvaziando um dos atributos principais do Deus da Bíblia, que é a sua bondade perfeita? Para a gente encerrar, 3 considerações finais. A primeira delas: se Deus sabia que Manassés faria tamanho mal e concedeu que ele nascesse por essa mudança de planos, já adiantei um pouquinho ali, Deus teria cometido um ato terrível de entregar Israel à desgraça. Ou seja, Deus teria mudado de ideia para algo pior. Olha só, não é só que Ezequias teria mudado Deus de ideia, não, Deus teria mudado de ideia para algo pior, para algo muito pior do que o plano inicial. Porque quando Deus diz, arruma sua casa, você vai morrer. Espera aí, a pessoa que mais trouxe problema na casa dele foi Manassés, não tinha nem nascido ainda. Percebe? Será que nesses 15 anos Ezequias não ficou com isso na cabeça? Tenho que arrumar minha casa. E aí nasce uma criança tendo a oportunidade de ser desde bebezinho educado no caminho de Yahvé. Será que não era essa a intenção chocante de Deus? Eu diria que sim. Não dá para afirmar. Os planos de Deus, os seus decretos são insondáveis, são ocultos a nós. Em segundo lugar, observe o que diz 1 João 5, do 14 ao 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nós oramos porque essa é uma das formas pela qual Deus, antes da fundação do mundo, determinou que Ele realizaria os seus propósitos. Nós oramos sabendo que recebemos aquilo da parte de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a minha vontade. Não é de acordo com a minha vontade. Toda vez que eu oro, peço uma coisa a Deus e Deus me concede essa coisa era de acordo com a vontade de Deus. E esse foi o meio pela qual o nosso Pai fez para poder trazer essa coisa à existência na minha vida, na sua vida. Mas como isso? Por quê? Deus sempre é glorificado. Não tem como eu receber uma coisa porque eu pedi na motivação principal. Eu teria glória nessa bênção, porque foi o que eu pedi. Minimamente, pelo menos eu pedi. Não, você só pediu, porque era a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós não oramos para conformar a vontade de Deus à nossa. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus de forma que ela fique mais alinhada com a nossa. Nós oramos para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Nós oramos para que os nossos pensamentos, que os nossos desejos, que os nossos propósitos, os nossos anseios estejam direcionados a Deus, sejam de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6,10, que todo mundo conhece. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Espero que esse vídeo tenha respondido suas perguntas. A oração muda a vontade de Deus? Claro que não. Não há sombra de variação no Deus perfeito, que fez tudo de acordo com a sua vontade, que glorifica o Cristo, o Senhor Jesus, seu Filho, em todas as coisas que ele determinou de antemão. Nós oramos conformando nossa vontade à vontade de Deus, porque esse é um dos métodos pelo qual Deus determinou que ele traria tais coisas à existência, que ele realizaria tais coisas. Da mesma forma como nós pregamos aos eleitos que já foram predestinados para a salvação,
porque Deus determinou de antemão que esse era o meio pelo qual a palavra da fé chegaria até eles. E o Senhor levaria graça para eles. Se restou alguma dúvida, deixe seu comentário. Não tem problema nenhum se você discorda de mim. Deixe seu comentário aqui, sempre respeitoso. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe e até segunda-feira que vem.